18 de julho. Estou mais próximo do que você imagina. Presencio todos os momentos da sua vida. Você está ligado a mim por elos de amor. Às vezes pode se sentir sozinho porque nossa união é invisível. Quando isso acontecer, peça-me que abra os seus olhos e me encontrará em todos os lugares. Quanto mais ciente você estiver da minha presença, mais seguro se sentirá. Isso não significa fugir da realidade, mas voltar-se para a realidade fundamental. Sou muito mais verdadeiro do que o mundo que você vê, ouve e toca. A fé é confirmação das coisas que não vemos e a prova de que são verdadeiras, sentindo como real tudo aquilo que não se revela aos seus sentidos. Boa noite. Vamos nos concentrar na presença de Jesus e da espiritualidade de luz. Que sejamos um contigo, Senhor, nesse momento. E que possamos assimilar todos os ensinamentos que o Evangelho nos traz. Que sejamos conduzidos por essa espiritualidade amiga, que nos tragam a clareza necessária para o nosso entendimento, para o nosso avanço espiritual, e que a gente possa praticar o que vamos aprender aqui, que tenhamos essa meta, esse objetivo em nossas vidas cada vez mais fortalecido. Agradecemos a oportunidade do estudo, que seja feita a tua vontade em nossas vidas, em nossa reunião, que ela seja guiada por ti. Que assim seja e assim será. Amém. Amém. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje para poder ler? Há um voluntário para ler o Evangelho? Ninguém? Vai, Lu. Obrigada. Vamos lá. Capítulo 14, item 9. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a Terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vinganças insatisfeitos. Mas a alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar. E mais ainda, com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem aqueles que talvez lhe destruíram a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova.
Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas para ir cumprir na Terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sobre a qual sucumbe, às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pode provocar essa antipatia. Para compreendê-la é preciso voltar os olhos sobre o passado. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essas almas de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados à educação que lhe derdes ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então, vós mesmos atormentados de remorso, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Não rejeiteis, pois a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é o acaso que o fez assim e que vô-lo deu. Uma intuição perfeita do passado se revela, e daí julgais se um ou outro já muito odiou ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e dizei-vos, um de nós dois foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribuiu à maternidade, ensinando essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas há muito dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência. E mais tarde vosso coração, ulcerado pela ingratidão de vossos filhos, será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. Lu, vamos comentar, qualquer coisa a gente continua depois. Tá. Esse texto ele é fortíssimo, né? E assim, ele traz uma clareza muito grande de quando a gente vê dentro das famílias essa animosidade entre mãe, filho, filho com pai, filho com mãe, né? A gente não consegue entender muito bem como um amor tão forte, um laço tão forte, permite esse tipo de ódio, né? Tem famílias que realmente têm isso. Nas reuniões mediúnicas também aparece muito isso, né? Vocês que já trabalharam nas sessões de desobsessão e tudo mais. Então, assim, o Espiritismo explica isso. O texto deixa claro aqui que o Espírito, ele escolhe, ele quer, né, essa aproximação. Um dos lados quer, não sei se os dois querem, mas acontece essa combinação, né? Eles combinam de conviverem juntos para poderem criar esse laço, trazer o amor e
essa bênção do esquecimento ajuda muito, né? Quando a gente reencarna, a gente não lembra do que aconteceu, então isso ajuda muito. Só que fica aquela energia, é nítida, você não consegue sentir o amor, você não consegue... tem sempre um desafio ali a ser trabalhado. E o mundo espiritual, a misericórdia divina permite, né, esse reencontro de almas, de espíritos, para poderem se aperfeiçoarem juntos. É tão bonito, mas na prática é muito complicado, é muito difícil, é desafiador. Então, assim, é um texto que chama a gente para refletir sobre também os nossos inimigos terrenos, né? Aquelas pessoas que a gente não consegue se dar muito bem, tudo tem a sua causa, o seu efeito, tudo tem o seu porquê. E se nós encontramos determinadas pessoas nessa vida que nos provocam isso, é porque a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. Então, nada é em vão, tudo está dentro do plano divino, e mais especificamente entre os filhos e os pais, né? Graças a Deus eu não vivo isso, mas eu conheço pessoas que vivem e realmente é preciso ter muita clareza para poder vencer essa prova tão desafiadora. E o Espiritismo ajuda muito, muito, muito. E é uma benção a gente estar estudando. E aí a gente fica mais, né, dentro dessa oportunidade que é a reencarnação. Então é isso que eu gostaria de falar. Você falou do ódio, né? Às vezes, no texto fala a ingratidão dos filhos, né? Mas às vezes também acontece ao contrário, né? Na determinada família. No plano espiritual, os espíritos, eles combinam, né, para poder progredir espiritualmente. Aconteceu alguma desavença. Eles sabem que tem que passar por aquilo e uma maneira mais... como tem o esquecimento, né? Você vindo como pai e filho, mãe e filha, você é um passo, né? Porque, tipo assim, a gente tem a obrigação de honrar e de amar e de respeitar nossa mãe e nosso pai e vice-versa. Então, acontece tanto a ingratidão dos filhos, também acontece com os pais. No plano espiritual, combinam, mas quando chega aqui, como tem o esquecimento, acaba esquecendo, mas como a Luciana falou, né? Fica aquele magnetismo, você não sabe por quê, o que está acontecendo. Além do ódio, também tem os casos de indiferença, a pessoa não consegue sentir nada. Eu tenho uma amiga que isso já tem tanto tempo, o filho dela já deve ser adulto. Ela falou uma vez para mim, na época o filho dela ainda era criança, né? Era um bebê ainda. Ela falou, eu não conseguia sentir nada por ele. Estranho, não conseguia, um bebê, né? E aí ela fez uma prece lá do fundo do coração, pedindo a Deus que ajudasse ela naquela missão, porque ela queria gostar do filho dela, que ela queria amar, que ela queria cuidar, mas ela não estava conseguindo sentir, ela sentia indiferença. Era uma coisa estranha. E aí, na mesma hora, ela falou que foi na mesma hora, ela modificou e passou a amar aquele menino. Veio uma ajuda, né? Ela pediu, ela queria, veio uma ajuda espiritual para poder, principalmente no começo, né? Porque o começo, né? Os primeiros 7 anos da criança são muito importantes. Você plantar ali várias sementinhas de tudo, de gratidão, de amor, de tudo, porque é onde ela está mais vulnerável, né? Está mais aberta, mais receptiva. E aí, quando fica adolescente, já tendo plantado, né, todas aquelas sementinhas, pode ser que fique mais fácil se tiver esse tipo de desavença.
por tudo que já foi semeado, né? Que aí vai ser mais um vínculo, a criança vai, no caso do texto, né, ingratidão dos filhos, a criança vai conseguir ter mais empatia e mais gratidão, né? Porque a gratidão, ela é tudo. A gente sempre está falando da gratidão aqui, né? Gratidão e caridade. Até no texto fala, não há caridade sem perdão, nem o coração tomado de ódio, nem com o coração tomado de ódio. Então, tudo gira em torno também desse perdão, a gente precisa perdoar se a gente quiser ser, né, caridoso. O que mais que eu queria falar? Eu anotei também aqui, sobretudo, a amarem os que lhe destruíram. Ah, tá. Porque eu achei interessante nessa parte do texto, porque como a gente tem a bênção do esquecimento, a gente não lembra que aquele ente querido da nossa família nos causou, né? Às vezes destruiu a nossa vida, nos matou ou nos desonrou, entre tantas outras coisas que pode ter acontecido. E aí a gente vem com esse desafio, né, de amar, mas não sabe por que não consegue ter, né, conseguir, né, amar alguém da família. Outra coisa que eu anotei aqui, a alma que nele encarna vem do espaço. Porque vem, né? A gente vem para progredir, todos nós. Então, a gente, quando está no plano espiritual, a gente promete mundos e fundos, porque a gente está mais conectado, está mais com a mente mais aberta, a gente acha que vai dar conta, né? E era mais ou menos isso que eu queria falar. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu lembrei, a Sueli quer falar, mas eu só Tá. eu lembrei do caso daquela menina, né? Daquela Susana aquela menina que matou os pais, né? Que foi um crime bárbaro, ela matou o pai e a mãe. Então, assim, olha como é que deve estar sendo isso no plano espiritual, né? Eles vão precisar, de alguma maneira, sabe-se lá Deus quando, se reencontrarem de novo, conviverem de novo, né? Como pai, como mãe, como filho, não sei. Mas esse perdão vai ter que acontecer, esse entendimento vai ter que acontecer, vai ser um desafio bem grande. Mas a espiritualidade ela está sempre tomando conta de tudo. Então, quem somos nós para julgar o que aconteceu, o que essa menina já deve ter passado em outras existências também, a gente não sabe. Então, e como é incrível, né? Quando a gente para pensar nisso, como as coisas elas acontecem e a gente não tem nem noção do que acontece, né? E a gente quer saber tudo. Mas é isso. Deixa a Sueli falar, então. Oi. Sobre esse texto, eu me lembrei muito do que acontecia aqui na minha casa, porque assim, meu filho e o meu marido era, como a gente costuma dizer, filho desencapado. Então, na época que ano passado, né, mal começou a pandemia, ele saía, né? Aí eu me lembro que era assim, tipo Dia das Mães, assim, na véspera das Mães, ele tinha de encontrar uma menina que ele estava namorando, e meu marido ligou, ele não ia voltar para casa, aí meu marido falou assim, você fica na rua, se alguém morrer aqui, por causa da pandemia, né, a culpa vai ser sua. Então, logo no mesmo mês, dia 24, meu marido foi internado, não voltou mais, 1º de junho ele faleceu. E isso abalou muito ele, porque assim, não, assim, eu levava a culpa de estar cobertando, mas não briga em casa é muito ruim, né? Então eu sempre procurava amenizar um pouco, né? Para não ter aqueles conflitos todos que existia. Porque assim, o relacionamento do meu marido com os sobrinhos era diferente. Aí meu filho se achava assim, meio preterido em relação até os próprios primos. Mas eles realmente não se entendiam. Deve realmente ser uma coisa no plano espiritual, porque eles viveram uma existência e não conseguiram se entender.
entendeu? Não estou dizendo que quem está certo, quem está errado, né? É como fala aqui no texto, um de nós dois é o culpado, né? Mas isso é uma coisa que deixou ele muito mal, assim, até hoje ele não comenta, mas comentou com a irmã, né? O que aconteceu, que ele ficava lembrando que é dessa frase que o pai falou para ele. Ai, meu Deus, coitado, Sueli, porque ele vai carregar isso, apesar dele não falar, né? Que ele falou só para a irmã, mas foi uma frase forte que marcou ele de alguma forma. Vai ajudar ele a crescer de alguma forma, né? Vai ajudar ele a progredir de alguma forma, no caso, o seu filho, né? E assim, deve ter existido muitos momentos bons, né, deles dois. Eles, com certeza, eles conseguiram é, dar um passo, né, nessa relação deles, né? Eu acredito que sim, deve ter acontecido muitos momentos bons. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Lu, vamos ler mais um pouco, então. O texto tá grande. A tarefa não é tão difícil como poderias crer. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como o sábio, pode cumpri-la. E o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreita, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios, e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei com o bom jardineiro que arranca os maus brotos, à medida que obedeça montar sobre a árvore. Se deixais se desenvolver o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, se não se saem bem, não tem censuras a se fazer, e sua consciência pode estar tranquila. Mas quanto ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços, Deus reserva uma imensa consolação, pela certeza que não é senão um atraso, e que lhes será dado acabar em outra existência a obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Então é isso que a Susana falou. Durante a existência, você tem muitas oportunidades e é aos pouquinhos mesmo, não é? De repente não é numa existência que você vai conseguir isso, mas aos pouquinhos você vai conseguindo isso. Ela falou para a Sueli agora que tiveram ótimos momentos, tiveram momentos desafiadores, mas tiveram bons momentos também. Então é um avanço e vai avançando, né? E fala também sobre essa responsabilidade dos pais desde pequenininho. Eu tenho os meus 2 filhos que são crianças ainda. E eu fico muito atenta a isso, porque desde pequena já demonstra, pelo egoísmo, pelo orgulho, a personalidade que está trazendo, né? O que o espírito traz. Então, os pais vão moldando ali, educando, né? E existe aquela diferença entre criar e educar. E criar é mole, você cria tranquilo. Agora, educar embutir valores, virtudes na criança, explicar. Isso está sendo cada vez mais difícil, porque ninguém mais tem tempo para nada. Então, é muito importante desde pequenininho. Também tem várias professoras aqui, Susana, a Suelen, a Silva também, que é desse meio aí. Então, desde pequenininho a gente já sabe. Tem aquela frase que fala, de pequeno que torce o pepino, né? Então, a gente tem que ser, desde pequenininho, estar investigando isso nas crianças para poder fazer a nossa parte, né? Quer falar sobre essa parte ou ler mais? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos continuar então, tá quase acabando. Deus não faz a prova acima das forças daquele que a pede. Não permite senão aqueles que podem ser cumpridas. Senão, se triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade. Porque quantos há que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem? A estes estão reservados os prantos e os gemidos, em suas existências posteriores. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento.
Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que seu orgulho está enfim domado. E é então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo que se lança aos pés. As fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. É um momento supremo e nele, sobretudo, importa não falir murmurando, senão se quer perder o fruto e ter de recomeçar. Em lugar de vos lamentardes, agradecei a Deus que vos oferece ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saídos do turbilhão do mundo terrestre, entrardes no mundo dos espíritos, nele serei aclamados como soldado que sai vitorioso no meio do combate. Ai, que lindo, gente! De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. É uma pungente angústia essa, mas que pode melhor, nessas circunstâncias, revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra sempre. Que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruir em si as causas do mal? Mas para isso é preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro, e então a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar. E esperais com paciência, porque entendeis o que vos parecia monstruosidades na terra. As feridas que nela recebeis não vos parecem mais do que arranhões. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sob sua verdadeira luz. Não são mais os laços frágeis da matéria reunindo os membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam e se depurando em lugar de se romperem pela reencarnação. Os espíritos que a semelhança dos gostos, a identidade de progresso moral e a afeição levam a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, se procuram para se agruparem como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se, em suas peregrinações, estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com os novos progressos. Mas como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles para aí aurir conselhos e bons exemplos, no interesse do seu adiantamento. Eles causam, por vezes, perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que, a seu turno, poderão salvá-la de outros. Santo Agostinho, Paris, 1162. Muito legal esse texto, muito bonito. É um chamado para a gente estar sempre acolhendo as pessoas difíceis, desafiadoras. A gente precisa acolher, a gente não sabe de nada. Então, a gente precisa acolher, independente. Ensinar, edificar o nosso lar, ensinar as pessoas através do nosso exemplo. É a única maneira que a gente tem de fazer isso, né? Vamos lá, alguém quer falar alguma coisa? Eu achei linda essa parte também. Germem de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas, né? Como a Luciana falou. A educação é uma tarefa árdua. Todo dia você fala, todo dia você fala, todo dia você fala. A mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. É difícil e tem gente que hoje em dia está largando de mão. E a gente, enquanto professora, a gente vê muito isso na escola. E é muito desafiador você ser pai e mãe hoje em dia, você educar, mas
como está escrito aqui no texto, Deus não dá prova superior às forças daquele que pede. Falta a vontade. Nossa, é um tapa, né? É um tapão. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus. Então, vamos agradecer. Como a Luciana falou, se tiver gente difícil na nossa família, vamos agradecer, vamos ter paciência e vamos educar da melhor maneira possível. Gente, nosso tempo está acabando. Quem quer fazer a prece final? Vou escolher, então. Mãe, você faz a prece final? Gente, ela até saiu. Acho que ela saiu sem querer. Ela travou. Ela travou. Márcia, tem barulho aí? Tem barulho, né? Silvia, faz a prece. Pode fazer a prece, Silvia? Beleza, a Silvia vai fazer. Eu faço. Desculpa, aí caiu. Dona Tânia quer fazer? Pode fazer, Tá. Silvia. Ela está travando. Tá bom. Vamos fechar nossos olhos, então. Agradecer a Deus por mais essa reunião, por todas as explicações, pelos depoimentos. Agradecer pela semana, que na verdade se inicia hoje, pela saúde de todos nós, dos nossos entes queridos, pela alma daqueles que já partiram. Senhor, muito, muito, muito obrigada por todas as pessoas que o Senhor coloca na minha vida, sejam elas da minha família de sangue ou da minha família espiritual. Obrigada pela oportunidade do aprendizado. Pedimos pela fluidificação das nossas águas e que estejamos todos numa boa semana. Que assim seja. Vamos tirar nossa foto. E junta todo mundo aí. 1, 2, 3 e sorrindo. Ô, Sueli, tu olha pra frente, tu dirige direito. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.